Quero saudar a todos com graça e paz, na preciosa bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda está em tempo, esta semana o presbiterianismo completou 160 anos no Brasil. Dia 12 de agosto, essa data é tão marcante, lá em Aracaju tem uma igreja com esse nome, Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. É uma homenagem ao dia que chegou Simonton, no Brasil, vindo do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, em 12 de agosto de 1859. Então, foi uma data muito especial, muita comemoração no Brasil, e nós precisamos dar essa ênfase e louvar a Deus por estes 160 anos que uma igreja chega a essa nação e traz um impacto de uma igreja envolvida prioritariamente com a palavra de Deus, e uma igreja que tem se destacado no ensino bíblico, teológico, e marca a sua presença de uma forma relevante. Eu vejo nesses dias como é maravilhoso o estar buscando, o estar aprendendo. Eu me lembro de um jovem que veio para o seminário, ele era da Igreja Assembleia de Deus, e o presidente da Assembleia de Deus disse a ele: vá a um seminário presbiteriano para que você aprenda uma boa teologia, depois volte para ser uma bênção aqui, né? E ele veio lá de Goiás, e estudando conosco aqui, né? Até hoje eu me lembro dessa referência. Ele disse: você quer estudar a Bíblia e com profundidade, e com teologia mesmo, procure um seminário que ensina a teologia reformada, a teologia presbiteriana. E isso tem sido uma repercussão cada vez maior e cada vez melhor. Eu passei essa semana dando aulas de doutorado. Nós temos uma parceria aqui com um seminário dos Estados Unidos, Western Theological Seminar, de Michigan, de Holland, uma cidade de Holland. E eu sou um professor convidado desse seminário, e foi bom porque a gente recebe alunos de todos os lugares do Brasil, gente de outros países também, que vem só para fazer esse doutorado aqui 2 vezes por ano. E agora o próximo ano será será nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê essa alegria, e a gente vê como que a presença do ensino teológico, que há 160 anos chegou no Brasil, repercute nas vidas e faz a gente ficar realmente apaixonado cada vez mais, né? Eu vi assim tanta vibração, tanta alegria, tanta força, que é o oposto do que eu vou falar aqui hoje, que é a vitória, que é o enfado, né? A gente tem que ter a vitória contra o enfado, né? Contra tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, está amarrando a nossa vida. E muita gente precisa de saúde espiritual. Ali eu coloquei saúde espiritual porque é o nosso tema geral, mas é para chamar a atenção para um dos temas que eu achei que ele é relevante e precisa ser colocado. Muita gente está vivendo uma vida de enfado e está cansado. E sabe essa canseira, mas não é uma canseira de cansaço, é uma canseira de enfado. Tem gente enfadada até da vida. E é tão triste você descobrir que isso é uma verdade também entre os jovens. Eu já encontrei jovens enfadados de estudar. Mas o mais triste é quando você encontra jovens que estão enfadados de viver. Nem começou a viver ainda e já está com enfado, né? Essa palavra não é muito falada, mas ela é uma realidade, né? E eu chamo atenção para isto, porque hoje eu vou ligar um texto bíblico, e eu vejo um homem de Deus chamado Pedro, apóstolo Pedro, como que ele reage a tudo isso, com uma palavra tão maravilhosa, tão poderosa, tão gloriosa, né? Tem uma autora de um livro que ela escreveu um livro com esse título, Como Não
Não Cansar Nunca. Em seu livro muito sugestivo, Como Nunca Nos Cansarmos, Maria Beinon afirma que o enfado é o inimigo número 1 do ser humano. As pessoas estão enfadadas. Se você lê o livro de Eclesiastes, você vê quantas vezes Salomão mostra que ele está enfadado. Porque ele mostra cada vez mais que ele está enfadado. Ele chegou ao ponto de ficar enfadado até de ser rico. Quer dizer, até ser rico demais foi um enfado para ele. A vida dele foi tão cheia de enfado que o que todo ser humano procura, ele chegou ao ponto de dizer, olha, é correr atrás do vento. Eu estou enfadado de tudo isso. Se você pegar e ler sobre o óleo do enfado, você vê como ele está dando ênfase nisso. E a ênfase que ele está dando, ele vai terminar dizendo assim, que a suma de tudo é que o todo, viver o todo, é viver em Deus. O resumo é esse. O todo do homem, do ser humano, é Deus. E quando você vai no todo, é que você escapa do tudo, como enfado. Cada vez mais eu tenho dito isso nas lideranças e nos lugares que eu tenho falado o seguinte, a minha conclusão é que o ser humano se enfada de tudo. Muita gente se enfada até de viver mesmo, como eu estou dizendo. Eu só não acho que as pessoas vão ficar enfadados por viver, está começando e já está enfadado, né? Essa semana eu estava com alguns cientistas e pesquisadores estavam dizendo que está cada vez mais descobrindo que as pessoas vão viver muito. Eu tinha ouvido essa história de que as crianças que viverão 200 anos já nasceram. Isso significa que essa geração de crianças que vocês estão vendo por aí agora, já viverão 200 anos. Mas o que me assustei essa semana, diz que os cientistas já estão dizendo que será possível viver 300 anos. Eu fiquei pensando, quantos vão ficar enfadados de viver? Se as pessoas já estão enfadadas com 20 anos, ninguém gostaria de viver eternamente, vai ficar meio enfadado, né? Até mais, né? Até mais do que 300. Era normal isso, né? Não se consta que era diferente, né? Mas o fato é que os cientistas estão trabalhando isso, né? O pessoal está trabalhando no DNA e etc. e tal, e já tem gente querendo isso. Claro que no começo vai ser só quem é rico, né? Para garantir essas coisas. Mas o que é interessante, quando você puxa isso para o enfado, eu descobri algo. Só tem algo que não enfada. É Deus. O ser humano tem que viver dentro de Deus. Quanto mais Deus nunca é cansativo. Até a religião é enfada. Bem, a religião até enfada que até Deus ficou enfadado da religião, né? Capítulo 1 de Isaías, Deus disse, eu não aguento mais. Até Deus eu não aguentava mais. Deus ficou enfadado até do povo de Israel no Egito. Agora, ninguém vai se enfadar de Deus mesmo, do amor de Deus, da presença de Deus, da vida em Deus. E é isso, esse é o tema nosso, você tem que andar na vitória, né? Por exemplo, considerando-se a particular ênfase que ela dá à canseira, vemos quase provável ser o enfado um dos maiores geradores de canseira, porque o enfado é pior do que a canseira. Então, esse é um tema que me parece muito interessante. Agora, seria uma causa ou um resultado? Nós nos enfadamos porque sentimos que as nossas somas não adicionam coisa alguma. É isso que faz as pessoas se enfadarem. Ela vai somando e vê que isso não acrescentou muito. A causa é não estarmos no caminho. Esse é o problema. O ser humano perdeu o rumo, perdeu o caminho. Quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, ele diz que ele veio para buscar e
e salvar o que se havia perdido. Interessante que na nossa linguagem a gente pensa que ele veio buscar quem havia se perdido, mas ele veio buscar o que se havia perdido. O que havia perdido? O que havia perdido foi a vida, o sentido da vida, o propósito, o caminho. As pessoas perderam o caminho para viver, o caminho para existir. Então nós temos que descobrir que Deus tem que nos libertar dessa canseira. Nós temos que entrar cada vez mais no caminho. Quando você diz, Senhor, eu quero estar mais de acordo com o teu projeto, de acordo com o teu caminho, de acordo com o seu jeito de viver, de acordo com a sua graça, de acordo com a sua glória. Nós precisamos de experimentar mais desta glória de Deus. É isso que nos tira o enfado. Nós temos que ter a resplandecente glória de Cristo. Nós temos que usufruir disso. Se você me perguntasse o que é glória, eu diria glória é usufruir de Deus. Deus quer trazer você para a glória. Eu estou dando ênfase a este tema há vários dias para que você grave isso. Você foi chamado para a glória de Deus, para participar da glória de Deus. E participar da glória de Deus é usufruir de Deus. E não há nada que nos tira mais desse enfado humano do que você usufruir de Deus. E isto que é saúde espiritual. E Deus quer nos mostrar onde está a face da sua glória. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, diz, nele vimos a glória do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas ele nola revelou. Olhe para Jesus e você tem a glória do Pai na face de Jesus. Deixa eu dizer algo que eu aprendi essa semana, neste curso. Um dos pastores trouxe essa compreensão bíblica, eu falei, pode parar o curso, eu vou embora, já aprendi o que eu tinha que aprender aqui, eu vim para dar aula e estou tendo aula. Ele estava dizendo algo muito interessante, que Moisés caminhou com Deus, vivia na presença de Deus, conhecia toda a realidade de Deus, vocês todos lembram disso. E um dia Moisés falou, Senhor, mostra-me a tua glória, porque eu quero conhecer agora a tua glória. Eu quero ver. Aí Deus, tem aquele texto que Deus falou, você vai me ver agora pelas costas. Mas você vê, é uma necessidade profunda, eu quero mais de ti, eu quero a tua glória. Mostra-me a tua glória. Quer dizer, tudo o que ele viveu, ele ainda diz, eu quero a tua glória. Essa é a necessidade maior do ser humano. E agora que eu quero que você se ligue comigo. Você sabe onde você vai encontrar Moisés outra vez? Lá no Novo Testamento. Jesus vai no monte Tabor, com Pedro, Tiago e João. E quem que aparece lá para a reunião com Jesus? Moisés e Elias. E o Pai se revela no Filho. E sabe o que a Bíblia diz? A glória de Deus veio sobre Jesus. E Moisés viu. Olha só, a oração mais antiga foi respondida. Você não pediu lá para mim? Veja agora o que você pediu. A glória está na face do meu filho. Então esse irmão disse para mim uma coisa tremenda que para mim valeu a semana. É a oração mais antiga respondida. Ele viu a glória. Onde? Na face de Jesus. Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Senhor, eu quero a tua glória.
E você vai viver eternamente usufruindo de Deus. Então, o céu é anti-enfado, porque o céu é o participar da glória de Deus. Gente, quantas lutas, quantas dificuldades as pessoas têm. E nós precisamos descobrir isso cada vez mais. Sabe? A causa é não estarmos no caminho, vamos estar no caminho. Assim, o enfado vem desse sentimento de viver inútil. É verdade que o resultado se torna causa eficiente. Sentimos-nos enfadados e, por conseguinte, sentimos-nos cansados. O enfado produz cansaço, mas o enfado vem do fato de nos sentirmos fora dos eixos. Para mim, só tem uma saída. Nós temos que ter intimidade com a glória de Deus na face de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória. O que é glória? É um usufruir de Deus permanente, de um usufruir crescente, e vamos continuar usufruindo de Deus pouco a pouco. Muitos sentem-se enfadados e mesmo horrorizados diante da vida, por não saber como vivê-la. Nós temos que ter a sabedoria para colocar os nossos pés no caminho de Deus. Nós precisamos, dia após dia, dizer que tudo pode ganhar significado quando nós estamos em Deus, porque Deus quer que eu e você cumpramos a tarefa e a missão aqui. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe profundamente em nós e nos leve a territórios de vitória, a territórios de paz, dia após dia. Quando estamos no caminho, o enfado nos abandona. Quando estamos levando cada vez mais esta vida no caminhar da glória de Deus, no viver para a glória de Deus, no usufruir da glória de Deus, do contemplar a glória de Deus. Isso é viver no caminho, é alinhar cada vez mais nossa vida com Cristo. Descobrimos como é bom ser liberto de um viver inútil, como é maravilhoso ser liberto de um viver fugaz, de uma vida oca, sem objetivo, sem sentido, sem a vibração, sem a alegria. Por isso que a Bíblia diz, o salmista vai dizer, na tua presença há abundância de alegria. E ele diz mais, delícias perpetuamente. Davi está dizendo, não tem algo mais delicioso na vida do que viver na presença de Deus. Nada é mais delicioso para o humano do que a glória de Deus, do que estar no caminho, de o compreender a realidade do Pai, compreender a realidade do Criador que recria a nossa vida, a nossa esperança a cada dia. Então é vitória contra todo enfado, que é toda a realidade de uma vida inútil, fugaz e oca. E alguém pergunta assim, qual que é a saída, né? O enfado põe por terra, aos poucos, toda a maquinaria da vida. A maquinaria da vida é uma realidade, ao passo que o interesse a põe novamente em funcionamento. O cristão pode superar o ato de enfadar-se, porque viver sob o estímulo de Cristo. Porque vive sob o estímulo de Cristo. Então, eu e você precisamos de algo fundamental, que é o estímulo de Cristo, é viver com Cristo. Hoje o tema da noite é sobre aprender a Cristo, né? Que é muito forte esse imperativo existencial para a vida cristã. Nós precisamos caminhar nesse estímulo de Cristo, nesta força de Cristo. E como eu sempre digo aqui nessas aulas, isso tem a ver tudo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz para a minha vida, para a sua vida, a realidade de Cristo.
a realidade transformadora de Cristo, a realidade operadora de Cristo. É um vivo interesse, opera dentro do seu coração. Por isso que eu gosto muito daquela oração, mais de Cristo em mim e menos de mim em mim. O que eu preciso é isso. Uma velha canção nossa dos Salmos e Hinos, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Até que a beleza de Cristo se veja em mim, com toda a sua pureza e amor. E todo o meu ser se ilumina. Como precisamos disso? Uma vida radiante. A vida radiante é a vida de Cristo em nós. A vida radiante coloca fim ao enfado. Gente, é triste ver pessoas cansadas e enfadadas consigo mesmas. Tem gente que vai para o espelho e diz assim, hoje eu não estou me aguentando. Quer dizer, ele está com o enfado até dele. Por isso que a história de Salomão é muito séria, porque ele se enfada de tudo. Você imagina enfadar de ganhar dinheiro, né? Ele estava enfadado de ser rico. Todo mundo, que todo mundo procura, ele já estava cansado. Cansado. Ele chega ao ponto de dizer, tudo que meus olhos quiseram, eu comprei. Eu tenho dinheiro para comprar o que os meus olhos virem. Ele chega a um ponto do infinito, da possibilidade de, eu cheguei à conclusão, vou usar a minha linguagem hoje aqui, mas cheguei à conclusão que tudo é enfado. O que eu preciso mesmo é de Deus. O que eu preciso mesmo é de conhecer a face de Deus. E nós, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos essa face de Deus em Jesus Cristo. Eu quero convidar você, à luz disso, a olhar comigo um texto bíblico. As letras ali parece que não sei se dá para todo mundo ler, mas Pedro, é impressionante Pedro. Como eu tenho lido Pedro, eu fico pensando como que Pedro foi maravilhoso ao compreender certas verdades da palavra. Pedro vive uma vida tão estressada, né? Tão cansativa em alguns momentos. E quando ele termina, ele deixa uma carta preciosa demais. A segunda carta de Pedro é de uma beleza, de um encanto, que a gente lê, a gente fica... Eu peguei esse primeiro capítulo, eu li dezenas de vezes, e depois coloquei para ouvir algumas vezes. Fiquei assim pensando, Senhor, como é possível uma beleza dessa no texto? Olha só, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. É para vocês que eu estou escrevendo, vocês que receberam essa fé gloriosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno, olha a palavra, pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O que ele está dizendo já para nós? Ele está dizendo para nós que o nosso caminhar é conhecer a Deus. O nosso caminhar é conhecer a Jesus. E ele fala no pleno. Ele fala que a graça ela vai ser multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então eu preciso de graça multiplicada. E não só de graça, mas de paz. Quando você olha a palavra paz aí, já é o fim do enfado. Então, o jeito de eu viver sem o enfado é viver na graça. Meu rio tem que estar não com as raízes em mim mesmo, mas as minhas raízes têm que estar na graça. O que está fazendo as pessoas ficarem enfadadas é que as suas raízes estão nos lugares errados. Então, se você coloca as suas raízes em você, você vai se enfadar de si mesmo.
Mas se suas raízes estão no rio da graça e da paz, será multiplicado pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo, porque você está enraizado em Cristo e na vontade de Deus. Visto como pelo seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Gente, olha que forte essa expressão. Diz que Ele nos deu todas as coisas, que, e numa tradução diz, pelas quais têm sido doadas, visto que nos deu todas as coisas, é o versículo 3. Gente, como é forte isso, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para quê? Chamou para participar da sua glória. Nos chamou para viver na sua glória. Versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes, e essa é uma das coisas mais fortes que você vai ler na Bíblia, e tem que ser Pedro para escrever isso, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Gente, que coisa impressionante isso. Como que pode alguém escrever para mim que Deus quer que eu participe da sua natureza? Da natureza de Deus. Vocês se tornam participantes da natureza divina. E ao participar da natureza divina que livra você de todo enfado. Por quê? Porque o que faz enfado são a corrupção das paixões que há no mundo. Se você vai viver nas corrupções da paixão do mundo, você vai se enfadar do mundo. Uma vez eu li uma artista de Hollywood dizendo que estava enfadada de pecar, enfado do pecado. O pecado é cansativo, sabe por quê? Porque o ser humano não foi criado para o pecado, ele foi criado para Deus. Ele foi criado para ter intimidade com Deus. Ele foi criado para participar da natureza de Deus. Por isso que as paixões do mundo geram enfado. As pessoas buscam, mas nós somos criados para ser participante da natureza divina. Por isso que Pedro está dizendo para nós assim, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Essa é a natureza nova. Esse é o jeito novo de viver. É isso que faz valer a pena. E olha o que Pedro diz, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, olha o que o texto diz, estiverem crescendo em nós, né? Crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, essa realidade que ele está falando, dessa vida em Cristo, dessa vida em Deus, dessa vida que o Espírito Santo faz ser realidade em você, faz ser vida em você, faz ser força em você, faz ser transformação em você, você não vai ser inoperante nem improdutivo. Uma vida enfadonha é improdutiva. Ela é oca. Ela é fugaz, ela é inútil, ela não avança. Mas uma vida em Cristo, você fica operante e produtivo. E olha o que ele diz. Todavia, se alguém
não as tem, está cego. Então nós precisamos de colírio de Deus para curar a nossa visão. Se nós não tivermos o que ele está dizendo aqui, estamos cegos. É aqui que faz a vida ficando enfadonha. A religiosidade fica enfadonha. Por quê? Porque é uma cegueira. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A pessoa começa a esquecer do que Deus fez na vida dele e dá volta. Depois ele vai falar sobre a vinda do Senhor que está chegando. Que a igreja não tem que viver o enfado das lutas da vida, mas ela precisa saber, Deus me libertou dos pecados ali do passado e Jesus está voltando. Nós temos uma esperança. Nós temos um futuro que vai chegar. Nós já estamos chegando. E Pedro chega ao ponto de dizer, eu estou partindo, eu estou indo. Ele diz, o Senhor já me revelou que eu estou chegando lá. Ele tem consciência disso. Olha o que o texto diz. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que ele está dizendo para nós por isso, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, você tem que fazer o quê? Você tem que assumir uma posição. Na minha Bíblia diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Essa palavra me parece muito forte. Cada vez maior. Para quê? Para confirmar a vossa vocação. Para dizer, eu estou dentro disso. Pedro chama a atenção para nós que nós temos que reagir ao mal, ao enfado. Nós temos que agir. E para falar a verdade, nós precisamos de uma terceira palavra, proagir. Não entregar os pontos, não abaixar a guarda, não abaixar a espada. Nós precisamos, ele está dizendo assim, confirme a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Você vai ser fiel, você vai ser perseverante, você vai chegar ao fim. Ele está chamando a atenção para a gente assumir determinação, disciplina, dedicação, desprendimento, mas acima de tudo, decisão. Eu vou até o fim. Então, confirme a sua eleição, ele está dizendo. Confirme a sua vocação. Confirme o seu chamado. É uma reação isso. Eu chamaria até de uma proatividade cristã, uma proatividade de fé. É proativo. Reagir contra a preguiça. Não estou com vontade ou sem vontade, eu vou primeiro e depois que eu pergunto se eu estou com vontade ou não. Eu faço, deu para entender? Isso é proatividade. Proatividade é reagir de uma forma a favor de. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não coloquei aí mais outro texto, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Por esta razão sempre estarei, portanto, pronto para vos trazer-vos lembrados, para vos trazer lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, quando estou nesse tabernáculo, despertai-vos com essa lembrança, certa que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro está dizendo, olha, eu vou deixar esse tabernáculo, estou indo, estou de partida. O Senhor me revelou isso. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele disse, o que eu quero
é que, mesmo depois que eu vou embora, vocês não abram mão dessa determinação de reagir, né, de agir e de proagir contra todo o enfado e toda uma vida improdutiva. Eu quero, nesse primeiro momento, já pedir que você ore e diga ao Deus, fonte manancial de todas as energias, eis que agora eu te busco com meus nervos cansados, sim, cansados pelos conflitos, pelo temor e pelo enfado. Eu deponho-os em tuas mãos. Lava-os na fonte da tua paz e tranquilidade. Dá-me uma nova percepção de viver no agora, com um propósito, o propósito de realizar a tua vontade. Sabendo que em tua vida, em tua vontade não há aborrecimentos. Em nome de Jesus, amém. Ore, porque eu sei que você está aqui presente. Muitos de vocês estão cansados, enfadados com tanta coisa. Quanta luta, quanto sofrimento, quantas adversidades. A vida vai passando e a gente vai ficando enfadado de algumas coisas. Eu parei de assistir jornal, sabe? Eu estava enfadado de ver jornal, ver todo mundo falando mal de todo mundo. Desliguei. Estava conversando aqui com aquele casal ali, eles desligaram a televisão, faz quantos meses já? Diz que nem ligaram mais, né? Voltaram a ligar ou não? Acho que faz quase um ano já. Não querem ligar mais. No fundo, você quer? Estou cansado de um mundo de besteira. Isso é enfado que a gente tem. Eu não aguento mais essas coisas. Vamos fazer alguma outra coisa? Vamos fazer o quê? Ler a Bíblia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos voltar para alguma coisa que vale a pena. Para falar a verdade, eu ando enfadado até de WhatsApp. Facebook já me enfadei faz um tempão. A gente se enfada desse lixo que as pessoas fazem. Vão virando lata de lixo para todo lado. Quantos estão em lutas na família? Você conversa com os professores, eles estão enfadados de dar aula. E pior que os alunos estão enfadados também de ter aula. E assim vai a vida, Senhor, fonte da vida e manancial de todas as energias. Meus nervos estão cansados, eu quero colocar em tuas mãos. Lava-me na fonte da tua paz e da tua tranquilidade, dá-me uma nova percepção de viver no agora com propósito. Eu quero estar alinhado com a tua vontade, quero conhecer a tua vontade. Onde não há mais aborrecimentos. Quero descansar na tua presença, descansar na tua paz, ter intimidade crescente contigo, deitar nos teus braços, Senhor. Gente, vamos ser práticos, é só fazer. É só fazer. Dá-me sabedoria para viver, ensina-me, leva-me a territórios de vitória, mais e mais. Deixa eu dar uns passos aqui, degraus para sairmos do enfado. Vamos a alguns degraus, alguns passos. Né? Primeiro, pergunte a si mesmo, e muito honestamente, no mundo como este, tão cheio de novidades e de oportunidades, por que hei de me sentir enfadado? Stanley Jones descreve que os africanos costumavam trazer na boca uma baga de certo arbusto, de modo que tudo quanto come fica com o gosto dessa baga. Você provavelmente está conservando a baga de uma atitude errada para com a vida na sua boca, de maneira que tudo que você come é amargo ou insípido. Então muda isso. Tem gente que tem um óculos verde, aí ele vê tudo verde, né? Mesmo não sendo verde. Nós temos que mudar os nossos óculos e ter os óculos de Deus. Olhar a vida e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja
me dá guia, me dá direção. Paulo escreveu em Efésios, remindo o tempo porque os dias são maus. Senhor, dá-me a habilidade de remir o tempo e não de perder tempo, nem de passar tempo e não de gastar tempo, mas de remir tempo. O diabo descobriu um jeito de roubar o tempo, de destruir o tempo, de criar muitas vezes passatempo e para você perder tempo. Mas a Bíblia diz para você remir o tempo. Senhor, o que na vida que eu tenho que viver intensamente para o louvor da tua glória, como família, como pessoa, na intimidade contigo, o que eu tenho que realmente fazer? Dá-me sabedoria, porque senão você vai cair no caminho do enfado. Segundo, o sentimento de alguma atitude moral e espiritual errada, o sentimento de alguma frustração em seu plano de vida ou em seu trabalho. Gente, o que produz enfado é quando você está vivendo uma vida errada. Quando o pecado gera enfado. Nós precisamos ser libertos de toda fonte de pecado, de toda frustração. Nosso plano de vida, o plano piloto que Deus estabeleceu em você precisa ser colocado em ordem para você ser livre de todo enfado. Muito provavelmente a primeira causa seja a que está em jogo. Você construirá assim o seu próprio céu ou o seu próprio inferno. Você tem que tomar uma decisão, libertar-se de tudo aquilo que não procede de Deus na sua vida. Quanto mais você se ligar a Deus, mais você ficará livre do enfado. Quanto mais longe de Deus, mais enfadonha é a vida. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Terceiro, muito provavelmente você irá ver que está colocando sua pessoa em primeiro lugar. É muito ruim quando você está centrado em você mesmo, e as suas raízes estão em você. Quando não é você o centro das coisas, você vê enfado, enfadado e infeliz. Então tem gente que quer centrar tudo com ele. Ou então a canseira é oriunda justamente dessa falta de harmonia interna, é fruto de lutas íntimas, ou ainda proveniente de hábitos rígidos. A pessoa fica enraizada na sua forma de pensar, e ele fica preso a si mesmo. Todas essas formas geram fadigas. Alguns enfadados porque ele não é o centro como queria que fosse. Outro enfadado porque é o centro demais do que deveria ser. Nós precisamos entregar nosso eu a Cristo. Nós precisamos entregar tudo a Cristo, né? Por isso eu quero convidar você a fazer essa oração a Cristo. Vejo que me enfado de mim mesmo, porque tenho que viver com um ego errado. Meu ego está fora de centro. A minha vida tem que ser centrada em Cristo, não em mim. Preciso de ser endireitado por dentro, sim, porque a futilidade arruina-me os passos, e porque a minha inutilidade está sempre comigo e em mim, e agora quero ser purificado, assim lava-me por fora e por dentro, e limpa-me com fogo, se preciso, mas liberta-me de mim mesmo. E haja mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. E aí, você dá o quarto passo, entregue o seu enfadado eu nas mãos de Cristo. Essa é uma parte boa. Entregue o seu enfadado eu nas mãos de Cristo. O remédio para nos curarmos dessa atitude de viver, nos referindo a nós mesmos, está na renúncia própria. Você tem vivido preocupado com a sua pessoa, e por isso você se cansou de si mesmo. Entregue seu eu e vá à cruz. Essa semana eu estava só com líderes poderosos deste país, dando aula. Sabe o que eu disse para eles? Entregue esse eu a Cristo, totalmente. Sabe o que eu disse para eles? Que muitos, eu estava citando o Hernandes Dias Lopes, ele disse que tem tanta gente que é tão cheio de si, que quando ele olha no espelho, ele canta, grandioso és tu. Então você tem que pegar esse eu grandioso és tu e colocar na cruz. Porque senão você vai se enfadar de si mesmo. Só Ele é poderoso, só Ele é grande, né? Entregue seu eu, vá à cruz. Senhor, Paulo disse, cada dia morro.
Jesus disse, cada dia negue-se a si mesmo, siga-me. Gente, se você se enraizar em você mesmo, você fica amargo, enfadado. Por isso que tem gente que olha no espelho e diz assim, eu não estou me aguentando. Está enfadado de si mesmo. Eu não sou a solução, Cristo é a solução. Eu preciso mais de Cristo em mim e menos de mim em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Essa é uma realidade permanente. Convém que Cristo cresça em nossas vidas, para que nossos familiares vejam Cristo em nós e não eu em nós. Jesus disse, quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim, todos. Você precisa levantar, o Espírito Santo pode levantar Cristo na sua vida. E os seus familiares que não são convertidos vão olhar para você e vão ver Cristo. E ele disse, quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Aí aquelas pessoas que não são convertidas olharão para você, eu preciso do Cristo que está em você, da vida que está em você, dessa realidade que está em você. Agora, se você for mostrar religião, eles estão enfadados de religião. A televisão está cheia de religião. Aí você só é um pouco mais para enfadar mais. Eles não precisam de religião, eles precisam de Cristo. Eles precisam daquele que disse, eu atrairei a mim. É a vida gloriosa de Cristo, é a glória do Pai. O ser humano foi criado para isso. É a vida de Cristo, é a realidade de Cristo. Vá à cruz. Essa é uma experiência diária. Quinto, você tem que ter uma vida com propósito. Está dentro do propósito de Deus. Quanto mais você alinhar a sua vida no propósito de Deus, mais longe você vai estar do enfado. Uma vez entregue inteiramente a Deus, sentirá você que tudo quanto faz tem um propósito. E Deus é Senhor e soberano, Ele tem um propósito. Eu não entendo muita coisa que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito maravilhoso, Ele tem um propósito glorioso na vida. Eu fico tão impressionado com as coisas do propósito de Deus, as coisas que eram uma adversidade, elas se tornaram uma bênção na minha vida. Coisas que eu podia dizer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por exemplo, eu estava dando testemunhos do propósito lá no doutorado, dando aula. Eles ficaram impressionados com uma história que eu não sei se eu já contei aqui, mas uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida foi, na minha infância, meu pai não ter dinheiro para comprar livros. Quando eu tinha 12 anos, meu pai disse, você não vai poder estudar no ginásio. Quem é daquela minha época sabe que naquela época, para fazer o ginásio, você tinha que fazer admissão. Admissão o governo não dá, você tinha que pagar a admissão, é um vestibular para entrar no ginásio. Vocês são dessa época ou não? Nossa, é complicado aquilo lá. Você precisa ver como que era, um vestibular para entrar no ginásio, né? E meu pai disse, depois que você tiver 14 anos, você arruma um emprego, aí você vai trabalhar, aí você vai estudar. Eu cheguei para ele um dia e disse, pai, não tem jeito de estudar sem livro? Eu tinha 12 anos, terminando o 4º ano. Eu vou perguntar para a professora, ele era Moisés, o Moisés que conhecia o meu pai, né? Era tintureiro. Ele foi lá, ela disse, não, eu empresto um livro de português para ele usar. Mas dá para estudar sim. Aí eu consegui fazer lá um vestibular, naquele negócio chamado admissão, e entrei. Só que foi uma coisa tão incrível, gente. Olha, foi a melhor coisa na minha vida. Por quê? Porque como eu não ia ter os livros para estudar, eu emprestava dos amigos o livro, eu ficava lendo o livro, lendo. Eu lia porque eu sabia que eu não podia estudar na prova. Então eu lia o que a professora tinha dado, o que estava dando e o que ia dar. Aí eu prestava atenção na aula mais do que todo mundo. Sabe o que aconteceu? Eu era o melhor da classe, eu não tinha livro. Só que meu cérebro, eu fui treinado a guardar as coisas.
Sabe que as pessoas mais impressionam comigo? Eu falo frases de livro que eu li 35 anos atrás exatamente. Você pode ir lá, está exatamente igual a frase. Aí eu falei, vou fazer um teste aqui para vocês. Há 35 anos atrás eu li tal livro, tal autor, tal editora, tal título, 5 capítulos, página tal. Vocês querem ir lá ver? Eu tenho isso assim. Aí as pessoas, você tem uma habilidade para guardar, eles acham que eu sou inteligente. Não, sabe por quê? Eu não tinha jeito de estudar, eu tive que treinar meu cérebro para guardar as coisas. Aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sabe, a única disciplina que eu fiquei em português, que eu fiquei para exame, aqui eu tinha o livro, os outros não. Porque daí eu fazia igual aos outros. Foi mal aquele livro lá para mim, porque me estragou uma disciplina só. Mas eu fico impressionando eu estou contando isso para você, uma situação que você não compreende no momento, você pode ver a luz do propósito de Deus. Uma vez entregue inteiramente a Deus, sentirá você que tudo quanto faz tem um propósito. Não mais andará ao léu e saber que vai indo para algum lugar, está seguindo um padrão, o padrão dele, verá a grandeza das pequenas coisas, pode ver agora o fio de ouro dos seus propósitos, vivendo uma vida planejada e guiada por Deus. É isso que é viver longe de todo enfado. Eu não compreendo tudo, mas sei que Deus tem governo sobre tudo. E fará o comum ser grandioso. Cada sarça comum se mostrará inflamada por Deus. Eu não entendo, mas a sarça é comum, o fato é comum, mas Deus está no controle. Não está mais lidando com aquilo que é pequeno e insignificante, visto que você poderá mostrar disposição e alegria em cada coisa que faz. Você perceberá que o que mais importa não é o quanto você faz, e sim o como faz. Qualquer coisa pequena que você faça, você a fará de modo grandioso. Até num bom dia, o sorriso da manhã estará em suas palavras. Porá harmonia na monotonia e afinará a sua obra com a música das esferas. Viverá simultaneamente no tempo e na eternidade. É o fim do enfado. É ser invadido pelo propósito, pela realidade de Deus, não importa qual seja a situação. E sétimo, tudo que você fizer o fará por amor de Deus. Porque o manancial da vida está em tua presença e no teu sorrir temos a luz da vida. Na tradução de Mofado, Salmo 36, versículo 9. O sorrir da vida. E eu terminaria com esse 8º aqui. Um livro que eu tenho lido. Corpo ativo, mente desperta, e eu acrescento espírito radiante. Psiquiatras da Universidade de Harvard têm escrito da necessidade de termos um corpo ativo, para termos mentes despertas. Eis um dos caminhos para a vitória sobre o enfado. Isso pode acontecer. Por isso eu quero concluir com esta oração. Ó Cristo que disseste, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dá-me essa paixão para a atividade criadora, Senhor. Dá-me criatividade. Não quero estar barulhento, ocupado e sim mostrar-me calmamente criador, sim, porque foi criado pelo trabalho e para o trabalho. Contigo, porém, o trabalho será diversão e a vida umas férias. Isso é o fim do enfado. Agradeço em nome de Jesus. Vou terminar onde nós começamos. Moisés disse, mostra-me a tua glória. Eu preciso é da tua glória. Por isso que Moisés nunca se enfadou 40 anos no deserto. Porque imagina se tem uma coisa mais enfadonha do que o deserto. Conflitos com o povo, todo dia. Gente sempre foi gente, sempre problemático.
mas ele vivia numa intimidade com Deus. E essa vida com Deus foi a sua glória, conhecer a sua glória. E ele termina dizendo: mostra-me a tua glória. Eu quero a tua glória. Eu quero, e glória, vou concluir, gente. Glória é usufruir de Deus. O que é glória? É usufruir de Deus. É usufruir de Deus. Deus respondeu a oração de Moisés? Respondeu. No Monte Tabor, Moisés vê a glória na face de Jesus. A oração mais antiga respondida. E Pedro, no texto que eu disse, eu estava lá no monte. E eu ouvi a voz. Isso não é fábula, é realidade. Eu estava lá. Vimos a glória dele. Ouvimos aquela voz. Esse é o fim do enfado. Viver na glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Feche os olhos, Pai, que o Teu Espírito complete a obra em cada vida, agora e sempre, e dá-nos a plenitude de um significado, de uma vida de vitória contra todo enfado. Por causa da Tua glória, graça e presença, nós oramos em o nome de Jesus. Quem crê recebe diz. Amém.